Em meados da década de 80, a cidade de Los Angeles viveu momentos de terror. Um serial killer nomeado como Perseguidor Noturno torturava e assassinava pessoas em suas casas. Um sobrevivente fez um retrato falado, e outras provas encontradas levaram à sua identificação. Ele era Richard Ramirez. Toda a cidade estava em alerta máximo quando, em 31 de agosto de 1985, Ramirez foi capturado e espancado por um grupo de residentes, pois alguém o reconheceu na rua. Em seguida veio o julgamento do Perseguidor Noturno. Desde os dias de Charles Manson não se via algo daquela magnitude acontecendo. A seguir, os 6 momentos mais perturbadores durante o julgamento de Richard Ramirez. Considerando o tipo de crime a ser julgado, e que alguém como Ramirez nunca tinha sido preso antes, os advogados de Ramirez não eram experientes. Arturo e Daniel Hernandes representavam o Perseguidor Noturno. Os advogados assumiram o caso e, como pagamento, receberiam direitos autorais de materiais sobre o serial killer. Até membros do julgamento demonstraram preocupação com a inexperiência da defesa devido à importância do caso. Eles estavam certos. Daniel Hernandes esteve ausente durante grande parte do julgamento, devido à exaustão nervosa. Então um terceiro advogado de defesa, Joseph Gigos, foi apresentado para ajudar com o caso. A irmã de Ramirez era contra a participação do terceiro advogado, pois ele havia sido preso por agressão anteriormente. Ao sair com uma prostituta na hora do pagamento, houve uma discussão e ele a agrediu. Segundo a irmã de Ramirez, você não podia ter um criminoso defendendo o outro. Porém, para Richard, isso não era um problema. Uma das juradas substitutas, Cindy, assistiu a todo o julgamento. A cada dia ela se interessava mais pelo réu, chegando a ficar obcecada por ele. Ela chegou a mandar um bolo para ele de Dia dos Namorados com os dizeres, "Eu te amo". Durante o julgamento, a acusação chamou mais de 140 testemunhas contra Ramirez. O tribunal ouviu detalhes de como ele golpeava suas vítimas à noite, entrando em suas casas pela janela ou tentando abrir as portas. Se o marido estivesse em casa, ele o assassinava antes de estuprar brutalmente a esposa. O criminoso sempre usava roupa preta e carregava muitas armas, incluindo um revólver, um facão, um martelo e um ferro de passar. Mesmo assim, Cindy se apaixonou por ele. Os dentes podres de Ramirez não eram um problema para Cindy, ou mesmo para Dorian Leoy, que acabou se casando com o assassino em série enquanto ele estava no corredor da morte. Ramirez tinha permissão para um visitante por dia na prisão, enquanto aguardava a sentença, que mais tarde mudou para 3 visitantes por dia, devido a brigas entre mulheres que faziam fila para a visita. Talvez suas fãs se assustassem se o vissem antes do tratamento dentário na prisão. Enquanto esperava o julgamento, Ramirez reclamou sobre uma enxaqueca depois de comer, e ele acreditava que os guardas da prisão estavam tentando o envenenar. Porém, as enxaquecas eram causadas pelos dentes podres. Seus dentes eram uma das características físicas procuradas durante as buscas que terminaram na prisão de Ramirez. Quando ele foi pego, pôde constatar-se cáries e 9 dentes faltando. Seus dentes foram corrigidos por um dentista da prisão. Então, no tribunal, Ramirez apareceu, exibindo novas fileiras de dentes brancos e brilhantes. Um dos membros do júri, Phyllis Singletary, não apareceu, e quando a polícia foi verificar sua casa, eles a encontraram morta. Ela havia sido baleada. Então o juiz mandou os jurados restantes para casa, para se recuperarem do choque da sua morte. Alguns chegaram a acreditar que Ramirez e o próprio diabo tinham orquestrado a morte de alguma forma. Porém, após uma investigação mais aprofundada, foi descoberto que Phyllis tinha sido tragicamente morta pelo namorado. Após uma briga doméstica, um jurado suplente então substituiu Phyllis, já que nem a acusação, nem a defesa queriam anular o julgamento. Quando Ramirez apareceu pela primeira vez no tribunal, ele era tímido e quieto. Na prisão, ele começou a receber muitas cartas de outros satanistas que o consideravam um herói. Até mesmo Shena Levy,
a filha de Anton LaVey, o fundador da Igreja de Satã, visitou Ramírez na prisão. Ela disse que a igreja iria fazê-lo um membro honorário. Por meio dessas cartas e reconhecimento entre satanistas, Ramírez ganhou essa confiança bizarra. Desde então, ele começou a fazer cara feia para as câmeras de TV e ergueu a palma da mão para que eles pudessem transmitir aos milhões de telespectadores que estavam assistindo o julgamento que ele tinha um pentagrama desenhado em sua mão. Este momento se tornou icônico no tribunal, desde então se tornou a imagem mais associada ao perseguidor noturno. O julgamento de Richard Ramírez foi um dos mais longos e difíceis na história criminal americana. No total, custou a Los Angeles 1,8 milhões de dólares, que seriam em torno de 4,8 milhões de dólares atualmente. Isso tornava o julgamento mais caro na história, mais tarde superado pelo julgamento de O.J. Simpson em 1994. Em 20 de setembro de 1989, o júri considerou Ramírez culpado por 13 acusações de homicídio, 5 acusações de tentativa de homicídio, 11 acusações de agressão sexual e 14 acusações de roubo, sendo condenado à morte. Ao dar entrevista para os repórteres após a sentença, Ramírez disse não ser grande coisa, que a morte era para ele como a Disneylândia. Outro fato perturbador é que Ramírez decorou sua cela com as fotos das cenas de crime que foram passados a ele por sua defesa. Uma das fotos em sua parede era de uma vítima que Ramírez havia mutilado, esfaqueando o corpo dela várias vezes, além de arrancar seus olhos. Os guardas não podiam fazer nada, já que Ramírez era legalmente permitido ter essas fotos, como parte de sua defesa. No dia 7 de junho de 2013, Ramírez morreu de complicações de um linfoma de células, enquanto estava no corredor da morte na prisão San Quentin, onde aguardava sua execução. Ele tinha 53 anos quando faleceu.